Voltei e dessa vez voltei pra gente conversar sobre o segundo episódio de The Last of Us. E hoje eu vou contar com a ajuda do meu gato pra me lembrar do episódio. Bom, você já sabe, se você tá gostando desses vídeos, se inscreva no canal, ative o sininho e dê seu like pra ajudar a gente, ok? Assim como no primeiro episódio, o segundo episódio de The Last of Us começa explicando como surgiu esse vírus. Então nós temos uma passagem ali na Indonésia, onde uma professora de uma universidade é chamada para fazer uma avaliação e ali eles começam a entender o que está acontecendo, né? O vírus já está em humanos e eles já precisaram matar algumas pessoas por conta disso. E aí é muito interessante que quando o policial pergunta para essa professora o que eles devem fazer, ela fala: joga uma bomba e mate todo mundo. É a única forma de parar. E isso vai ser importante no decorrer do episódio, que vai ter uma cena específica que vai remeter a isso. Passada essa primeira parte, nós voltamos para o presente, onde nós temos a Tess e o Joe levando a Ellie para um lugar seguro, né, para um lugar onde ela precisa estar. E o episódio basicamente vai ser todo centrado nisso, nessa caminhada deles em passar por alguns lugares, e aí a gente vai ver uma ambientação muito parecida com a do jogo, e eles vão explicar algumas coisas para Ellie, que a gente percebe que nesse segundo episódio foi bem mais didático, né? Não aconteceu tanta coisa, teve bastante cena de ação, mas eles explicaram alguns pontos importantes para Ellie, mas pra gente também entender o que tá acontecendo ali e como eles fazem para sobreviver e como os infectados agem. Um ponto importante aqui é que o Joe explica para Ellie que todos os infectados são conectados, então se você faz alguma coisa, se você pisa em um deles, se você, né, sei lá, grita perto de um, todos os outros vão estar ligados e vão pro local onde isso aconteceu, então vai aquele enxame pra cima da pessoa. Isso até onde eu vi não acontece no jogo, mas eu acho que é um ponto diferente que eles estão trazendo pra série pra ficar mais emocionante, né? Se você pisa em falso, você pode morrer a qualquer momento. E isso é legal pra série porque ela traz uma dinâmica e uma tensão que no jogo é feita de outra forma. E essa tensão, ela esteve assim em todos os momentos do segundo episódio. Eu ainda comentei com meu marido, eu fico tensa quando eles vão só caminhando e não acontece nada, porque você sabe que vai acontecer alguma coisa. E nem sempre acontece, né? A série cria muito bem essa ambientação de tensão, de suspense, de o que vai acontecer, qualquer um pode morrer, e agora? Cadê os infectados? Onde eles estão? Então ela traz isso muito bem e ela trabalha isso muito bem na audiência. A gente vê também uma parte onde o Joe, a Tess e a Ellie, eles veem vários infectados e ali a Ellie percebe que eles são conectados e o Joe explica toda aquela parte. E aí eles vão para um outro lugar, fazem um outro caminho para não passar no meio deles. E aí a gente conhece, né, uns infectados que eles não enxergam mais porque o vírus explodiu a cabeça deles, eles só ouvem, então eles são seguidos pelo som. Então eles precisam fazer silêncio e eles são bem mais fortes e bem mais difíceis de matar. Então essa parte foi tensa, foi... Meu Deus, o que tá acontecendo? É meio um lugar silencioso, que eles não podiam falar, eles não podiam gritar, não podiam fazer nada. E se mantém em silêncio pra que eles não fossem achados. E mesmo assim, lógico, acontecem algumas coisas, eles pisam em falso, enfim. Pra que eles pudessem ter essas cenas de ação. As cenas muito bem coreografadas, a gente não tem nem o que falar disso.
foi tudo muito bom e a gente fica nessa tensão. E a gente fica nessa tensão principalmente por saber que qualquer um pode morrer. Se a filha do Joe morreu no primeiro episódio, quem eles não vão matar? E eles matam mais no segundo. A gente também vê o Joe ainda tá muito resistente quanto à ideia de ficar com a Ellie. O tempo todo ele fala pra voltar pra casa, até que convence ele de não, a gente não vai voltar, que ela não é minha casa e a gente precisa dessa esperança, a gente precisa levar a Ellie em segurança, né? E um ponto legal desse episódio é que a Ellie é mordida de novo e eles mostram isso pra comprovar que, olha, ela foi mordida mais uma vez e mesmo assim ela não vai se transformar, tá sarando, né? Vai ficar só uma cicatriz e é isso. Então lembra que eu falei pra vocês que no começo da série a professora fala, né? Joga uma bomba e é isso que vai salvar o mundo, né? Eles fazem esse paralelo um pouco na frente do episódio, né? A Ellie encontra uma cratera e ela pergunta o que foi aquilo, se era uma bomba. E a Tess revela que sim, foi uma bomba, porque bombardearam o máximo possível de cidades para que a contaminação não fosse pior do que ela já é. Então, e ela fala, né, em algumas cidades isso deu certo, outras nem tanto. Então, você vê que aquele conselho que a professora deu lá atrás, né, que passou ali no começo do episódio, até se revela que realmente aconteceu e que em alguns lugares deu certo e outros não, né? Então, por isso a cidade está tão destruída, porque sim, teve algumas bombas ali para conter aquela infecção. Passado isso, a gente vai chegando no final do episódio, onde a Tess e o Joe chegam com a Ellie no local combinado para entregar ela. E a hora que eles chegam lá, tá todo mundo morto, né? Então, e eles veem que foi infectado e todos os outros acabaram, né, entrando numa briga com o infectado e precisaram matar e no final todo mundo morreu. E aí um desses infectados, ele meio que acorda e vai pra cima do Joe e ele atira nele pra matar ele de fato. Só que quando isso acontece, se eu não me engano, o Joe, ele pisa nesse infectado e ali o vírus que tava se entranhando ali nesse infectado, ele pisa nisso e avisa todos os outros, né, aquele enxame que eles tinham visto um pouco antes, vão correndo para aquele local onde eles se encontram. E aí, então, assim, o que o Joe falou pra Ellie ali no começo, né, que eles são todos conectados, se prova mais uma vez nessa cena, e é ali também que a Tess revela que foi mordida. Então ela faz essa comparação, né, ela tá com uma mordida entre o ombro e o pescoço e tá bem infeccionado, tá uma coisa bem feia, e ela mostra o braço da Ellie, e o braço da Ellie tá normal, só tá com um arranhão praticamente, né? Então ela faz esse comparativo, mostra pro Joe que realmente a Ellie é imune e mostra pra audiência também, olha, ela realmente foi mordida, mas ela é imune a esse vírus, então é isso, né? Tá provado que ela é imune. E ela faz praticamente o Joe prometer que ele não vai voltar pra casa e que ele vai levar ela em segurança pro local onde ela deve chegar e ela vai ficar pra trás, porque ela já sabe o que vai acontecer com ela. E aí nisso, o Joe vai até a porta e vê que os infectados estão chegando naquele local e eles têm menos de 1 minuto pra ir embora. E a Tess, mais uma vez, fala, vão embora, deixa isso comigo, eu vou parar eles aqui, dar um jeito de segurar eles pra eles não irem atrás de vocês. Isso é um pouco diferente no jogo, até onde eu sei, né? No jogo é a Fedra que vai atrás deles, mas eu entendi que na série não é a Fedra porque até agora ela não aparece muito, né? Apareceu ali um pouquinho no primeiro episódio, mas eles não dão nenhuma profundidade em quem é a Fedra, eles não
trabalham esse roteiro ali. Então ficaria meio sem sentido se eles a invadirem aquele local e ter essa luta entre eles ali. Então faz muito mais sentido que sejam os infectados a irem atrás dele. Uma pra comprovar aquela teoria de que todos eles são conectados, e outra porque não faria sentido colocar a Fedra nesse momento, nesse episódio. Talvez futuramente eles coloquem mais sobre isso e dê uma profundidade nesse assunto, mas nesse momento não faria sentido. Então é completamente normal que tenha essa mudança da série com o jogo. E aí então o Joe sai correndo com a Ellie. A Ellie não quer deixar a Tess pra trás, né? Eu acho que ninguém gostaria de deixar ela pra trás, mas o Joe carrega ela pra fora e a Tess fica, e, né, pra tentar impedir ali que os infectados cheguem até os dois. E aí tem uma coisa interessante nessa cena, porque a Tess fica e os infectados passam por ela sem se importar com a presença dela ali. Isso me mostra, né, que eles sabem que ela já foi infectada, mesmo ela não aparentando, mas já sabe que ela foi infectada, então pra eles não faz diferença. E mais uma vez comprova que todos eles estão ligados de alguma forma, porque se ela já tá infectada, ela também é ligada a eles, então eles sentem isso e não precisam ir atrás dela. E aí a gente tem uma cena, né, que um dos infectados ele vai até a Tess e o fungo passa da boca dele pra da Tess. Isso eu não entendi, realmente eu não faço ideia. Eu já vi que tem algumas pessoas teorizando sobre isso e falando o motivo pelo qual isso aconteceu. Eu não li, não assisti nada falando sobre isso especificamente, porque eu queria realmente dar a minha primeira impressão pra você, sem estar contaminada pela ideia de outras pessoas. Mas, então, essa parte eu achei meio, talvez, desnecessária, eu não consegui entender. Eu não sei se talvez isso seja um motivo para talvez eles trazerem a Tess depois para mostrar ela como infectada. Eu acho difícil, mas provavelmente tem um motivo ali para que esse infectado chegue e passe esse fungo pela boca até chegar na Tess. Bom, então o episódio foi esse. Aconteceu bastante coisa, mas foi um episódio de realmente introdução ainda, né? Eles estão mostrando o que toda essa situação que aconteceu com o mundo, né? Esse fungo que entrou ali em todo mundo. Então eles estão ainda mostrando, eles estão caminhando para mostrar e construir essa relação, como eu disse no outro vídeo, entre o Joe e a Ellie. Acredito que a partir de agora, só com os dois, eles vão dar mais foco nisso, né? E a gente vai caminhar ali para outras coisas e outras cenas, talvez mais importantes. Mas esse segundo episódio, pelo menos ali do começo até a metade, foi um episódio mais tranquilo, um episódio de transição, um episódio para mostrar, um episódio de conhecimento, né? Eles explicaram bem como tudo acontece, mostraram os diferentes tipos de infectado, então isso vai ser importante para os próximos episódios. No geral, foi um episódio muito bom. Esse foi aquele episódio, como eu disse pra vocês, que eu fiquei tensa do começo ao final, querendo saber o que ia acontecer, porque ele te deixa nesse suspense, nessa coisa, e como eu disse, né, que qualquer um pode morrer, pode acontecer qualquer coisa ali. Então é interessante e muito, muito bom. Então, se você ainda não assistiu o segundo episódio, corre pra assistir, tá bom? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aqui o que vocês acharam sobre esse episódio. Um beijo pra vocês e até já!